A preparação para enfrentar a equipe do Botafogo no próximo domingo tem um mistério em relação ao time titular. Uma vaga no setor do meio-campo está aberta e Mano Menezes deu um pequeno, mas bem pequeno mesmo, indicativo de quem irá jogar na atividade da manhã desta quinta-feira. O técnico Mano Menezes, que também concedeu uma entrevista importante ao Luiz Carlos Reck na Ubra TV. E nessa entrevista confidenciou um pedido feito à direção colorada relacionado a Rodrigo Moledo. Paulo Autuori é apresentado no Atlético Nacional de Medellín e falou sobre sua saída do Internacional e deu um discurso que a gente já ouviu em outras oportunidades. Caio Vidal, jogador do Internacional, fala sobre o desejo e a ansiedade de marcar um gol no Grêmio no próximo domingo pela Série B. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Eu começo falando do treinamento que aconteceu pela parte da manhã. Eu estive presente no CT Parque Gigante e acompanhei uma atividade com os times misturados. O Mano Menezes separou o grupo em três. Um grupo fazia um trabalho de finalização, os outros dois realizavam um trabalho coletivo em outro gramado. O time para encarar o Botafogo, ele está definido, só que tem um mistério. E esse mistério, essa dúvida, entre aspas, ela é no setor do meio-campo. Porque o Maurício está fora dessa partida, em função de uma entorse no joelho. A dúvida é quem será o substituto do Maurício nessa partida. E são dois os candidatos. Um é Lisiero e outro Edenilson. Os dois estão brigando por uma vaga no time titular do Internacional no próximo domingo contra a equipe do Botafogo. E aí que entra o treinamento dessa manhã. Eu identifiquei, e aí obviamente que é através de uma leitura minha, mas eu vou explicar para vocês o porquê eu tenho essa leitura. Eu identifiquei um pequeno indício dado pelo Mano Menezes no treinamento de que vai jogar Edenilson e não Lisiero. Qual foi esse indício? Prestem atenção e ver se a minha leitura está correta. Se jogar Lisiero e não Edenilson, o Inter se posiciona com Lisiero e Depena sendo os dois volantes e Johnny sendo meia direita na vaga do Maurício. Por quê? Porque o Depena, se jogasse em uma linha mais adiantada, joga pela esquerda, nunca pela direita. E pela esquerda, o lugar é do Wanderson. Então é Lisiero, Depena e o Johnny seria o cara adiantado. Isso se jogar Lisiero. Se jogar Edenilson, o Edenilson é esse meia-direita. E o Johnny joga na linha de volantes, ao lado do Depena. Aí fica Johnny e Depena, os dois volantes. Edenilson, Alan Patrick e Wanderson. Beleza? E aí no treinamento dessa quinta-feira pela manhã, o Johnny treinou como volante e não como um meia-direita. E para mim esse é um indicativo importante de que deve jogar Edenilson. Porque se fosse Lisiero, o Johnny estaria treinando como um meia pelo lado direito. Deu para entender? Faz sentido? É um pequeno indício, é verdade. Mas é um indício que foi apresentado no treinamento dessa manhã. Outro detalhe, o Edenilson treinou como um meia-direita. Então, Edenilson treinando como meia-direita, o Johnny treinando como volante, dá a entender, pelo menos para mim, que é assim que o Inter deve enfrentar a equipe do Botafogo nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Depena treinou como volante também. Então, Johnny, Depena, Edenilson, Alan Patrick e Wanderson. É o time que eu estou projetando a partir de agora, beleza? Vamos para os próximos assuntos, porque o Mano Menezes concedeu nessa quinta-feira uma entrevista para o Luiz Carlos Reck, na Ubra TV, no Cadeira Cativo. Luiz Carlos Reck trabalha na Rádio Grenal, monstro, jornalista aqui do Rio Grande do Sul. E nessa entrevista, o Mano Menezes fez uma inconfidência, relatou um pedido que fez para a direção do Internacional e que talvez seja a última etapa para que o Inter evolua em um processo que até o momento está estagnado, que é a renovação contratual de Rodrigo Moledo. O Mano Menezes admitiu que procurou a direção, não necessariamente ele procurou, mas nas conversas com a direção ele disse que quer ter o Rodrigo Moledo na próxima temporada no elenco, que o Moledo vai ser um jogador importante para ele na temporada de 2023.
O Moledo tem contrato com o Internacional se encerrando ao fim desse ano. E até o momento não houve uma iniciativa do Internacional para renovar o contrato com o jogador, para iniciar a conversa para renovar o contrato. O que, em determinado momento, até deixou o Moledo um pouco descontente. Mas o Inter deve iniciar essas conversas nas próximas semanas. Existe a possibilidade do Inter propor um contrato com algumas cláusulas de produtividade, porque a grande preocupação é sobre a performance física do Rodrigo Moledo. Mas o Mano pedindo é um aval importante para que o Inter de fato evolua nessa renovação contratual, que a direção esteve na dúvida em determinado momento, mas agora parece que de fato vai dar andamento. A gente teve nessa quinta-feira a entrevista do Paulo Autuori, tá? Que agora é o novo treinador do Atlético Nacional de Medellín. Deixou o cargo de diretor técnico aqui do Internacional. E na entrevista de apresentação eu vou destacar duas falas do Paulo Autuori. Uma delas, o Autuori falando como estava confortável no Internacional e que só aceitou o desafio de ser treinador porque era o Atlético Nacional de Medellín, porque no Inter ele estava muito confortável. Foi a única menção, a maior menção que ele fez ao trabalho dele no Internacional. E o segundo ponto que eu destaco é o Paulo Autuori, de novo, dando discurso sobre necessidade de um trabalho com continuidade, de necessidade de um trabalho com um período um pouco maior, que os prazos no futebol eles não podem ser imediatos. O mesmo Paulo Autuori que saiu do Goiás depois de 2 meses, o mesmo Paulo Autuori que pediu demissão do Internacional depois de 6 meses. Cai quem quer. Próximo assunto, eu quero falar sobre Caio Vidal, jogador do Internacional que está emprestado ao Bahia, que enfrenta o Grêmio neste domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo crucial. Matheus Dávila lá no Diário do Grêmio KTO e no Grêmio aqui no Adulto só fala do Grêmio Bahia, das contas e as chances e o jogo grande lá para eles, beleza. Só que o Caio Vidal, na entrevista coletiva que deu nesta semana, lembrou dos tempos de Inter, obviamente, porque o Grêmio é o maior rival e ele não chegou a fazer um gol em Clássico Grenal. E ele disse que está muito ansioso porque ele não fez ainda um gol pelo Bahia e quer que esse gol seja contra o Grêmio, porque é um jogo que pode encaminhar um acesso para o Bahia. É o Caio Vidal podendo virar o ídolo aí do torcedor colorado também, né? Porque se ele faz um gol contra o Grêmio, complica o Grêmio na Série B, o torcedor colorado vai aplaudir bastante, vai valer muito esse empréstimo do Caio Vidal para o Bahia. Então, curiosidade envolvendo esse jogador que ainda pertence ao Internacional. Hoje à tarde, na quinta-feira à tarde, eu gravei um vídeo aqui falando sobre a premiação do Bola de Prata, tá? Uma premiação dada pela ESPN aos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e que na 31ª rodada a seleção não possui nenhum jogador do Internacional. Eu dou detalhes sobre como funciona a premiação e dou um relato de quais jogadores do Inter deveriam estar nessa seleção. Para mim é um absurdo. Então clica aqui para assistir esse vídeo que tá bem interessante, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? A gente teve nessa quinta-feira alguns jogos importantes pela UEFA Europa League e pela Conference League também. Mas eu já quero projetar a rodada deste fim de semana, onde Inter e Grêmio jogam no domingo, é verdade. Mas a gente vai ter, por exemplo, nesse sábado, Flamengo e Atlético Mineiro, tá? Jogaço no Maracanã. Odd do Flamengo 2.12, empate é 3.33, odd do Atlético Mineiro 3.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!